Salmo de número 73. Um salmo da família de Asaf. Diferente da maior parte dos salmos, né, de Davi, Moisés, esse é um salmo da família de Asaf, que era um levita, compunha salmos e era um profeta do Senhor, Asaf. A palavra de Deus diz assim: certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei. Pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho deles lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, e da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Amém? Vamos orar mais uma vez e entender aqui, né, o conflito, a dúvida, a luta do salmista, que é a luta nossa também, do dia a dia, né? De tentar às vezes explicar todas as coisas, de fazer comparações e de refletir a respeito da vida, dos sofrimentos. Então esse é um salmo de Asaf, é um salmo dos Silvas, é um salmo dos Rodrigues, da família Amorim, da família XYZ. É um salmo de todos nós, né? E que Deus fale conosco e que você saia daqui com a certeza de que Deus é bom, com a certeza de que Deus é bondoso. Não tenha dúvida desse aspecto do caráter de Deus. Deus continua sendo bom. Amém? Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa bondade, por essa fidelidade que nos trouxe até aqui nessa noite. Estamos aqui mais uma vez pela tua graça e misericórdia. Estamos aqui para prestar honras e louvores ao teu nome, porque o Senhor é digno. E nós pedimos a ti nessa noite, fortaleça a nossa fé, dá-nos ânimo, renova as nossas forças. Esteja, ó Deus, nos dando certeza da Tua presença conosco e nos ajudando, Pai, a prosseguir a cada dia, apesar das lutas, dos sofrimentos, das tribulações, que nós possamos, como salmista aqui dizer, o Senhor é a força do nosso coração e a nossa herança para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Então eu disse aqui no início que esse salmo é um salmo da família de Asaf. Asaf era um cantor, um corista, né? Era um levita na linguagem do Antigo Testamento e era um profeta. Apesar de ser um grande homem de Deus, ele estava com crises,
Dá para perceber aqui no Salmo 73 que ele está passando por um momento de dificuldade, dizendo assim: olha, quanto a mim os meus pés quase tropeçaram. Ele fala isso no versículo 2. Por pouco não escorreguei. E ele estava olhando para a vida, principalmente para os ímpios, e dizendo: olha, eles são fortes, eles não se preocupam com nada, eles até zombam do nome de Deus, arrogam para si os céus, dominam a terra, as pessoas veem eles como modelos, seguem as suas palavras, eles aumentam as suas riquezas, parecem que não ficam doentes, e para mim, versículo 13, parece que foi inútil manter puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Ele está em conflito, percebe? É um homem de Deus, é alguém que tem intimidade com Deus, mas ao olhar para a vida e para as circunstâncias, ele vê que sofre. Eu sou um homem de Deus, mas eu sofro, toda manhã eu sou castigado, ele usa esse termo. E os ímpios andam despreocupados. O que está acontecendo, Deus? Qual é a explicação disso? O Senhor é bom mesmo? O Senhor é justo? Por que isso acontece? E a Bíblia diz aqui que ele estava sentindo inveja e amargura ao olhar para o ímpio e se comparar com o ímpio e avaliar essa situação. Num determinado ponto do Salmo há uma inversão. E ele começa a dizer assim: olha, eu não devo pensar assim. Se eu continuar pensando assim, falando assim, eu vou trair os seus filhos. E aí eu fiz o quê? É tudo muito difícil para mim entender essas coisas, explicar essas coisas. Mas quando eu entrei no santuário de Deus, eu compreendi que o ímpio vai passar. Eu compreendi que os caminhos deles os levarão à ruína. Eu compreendi que os caminhos deles são caminhos escorregadios. No final, vale a pena sim continuar com Deus. É isso que ele está dizendo. Então ele termina o Salmo, dizendo o quê? Deus é bom, Deus continuará sendo a minha herança, Deus é a força do meu coração. Ainda que o meu corpo fraqueje, ainda que eu tenha dúvidas, ainda que eu não entenda muitas coisas que estão ao meu redor, Deus continuará sendo a minha força. Bom é estar perto de Deus. Continuarei fazendo dele o meu refúgio e a minha fortaleza. Aleluia. É isso que o salmista está dizendo. Mas ele tem esse momento de crise como nós também temos. Então eu queria falar sobre 3 coisas aqui nessa noite, para que nós possamos ter a nossa fé fortalecida, acrescentada por Deus, e a gente continue crendo que Deus é bom. Eu preciso observar, eu preciso experimentar Deus, e eu preciso aprender de Deus. E eu preciso aprender com a palavra de Deus como é a vida, porque Deus retrata a vida como ela é. Muitas vezes nós olhamos para os ímpios, ou para as pessoas que prosperam e não temem a Deus, ou que são arrogantes, e nós olhamos para elas e achamos que aquilo é a realidade. Mas Deus retrata a realidade na palavra dele. E aí passa um tempo e nós vemos que essas pessoas eram como miragens. Eram como imagens distorcidas que passam. Mas nós, como olhamos muito o momento, o aqui, o agora, a gente às vezes se amargura, se entristece, nós duvidamos do caráter de Deus e nós quase, tomara que seja só quase, quase desviamos, quase escorregamos. O salmista está dizendo isso: eu quase caí. Então, 3 coisas para nós nessa noite. Primeiro, eu quero aqui enfatizar que Deus é bom. Amém? Ele começa dizendo no versículo 1: certamente Deus é bom para os puros de coração. Com certeza, não há dúvida, Deus é bom para Israel. E a Bíblia diz que nós somos o Israel de Deus hoje. Nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos ouvir isso em todo o tempo, principalmente quando nós corremos perigo. O salmista está correndo perigo porque o coração dele corre perigo. Se o coração nosso for mantido puro, esquadrinhado por Deus e pela palavra de Deus, nós continuamos firmes. Quando o nosso coração começa a se contaminar, seja pela inveja, pela amargura,
né, por olhar muito as circunstâncias, nós corremos perigo. Se o nosso coração estiver em perigo, as nossas vidas estarão em perigo. É por isso que a Bíblia diz o quê? Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Guarde o seu coração. Guarde os seus olhos, né, para que essas coisas não tomem o teu coração, trazendo essa contaminação que leva as pessoas à ruína. Porque ele está quase desviando, quase escorregando. Por uma única razão, ele está fazendo comparações. E as comparações são muito perigosas, principalmente porque quando nós achamos que nós somos inferiores ao objeto da nossa comparação, nós nos sentimos amargurados e temos inveja. Quais são as comparações que ele está fazendo aqui? E que nós fazemos e que são perigosas? Primeiro, comparações relacionadas à questão da saúde física. Ele olhava dos versos 4 e 6 e diz, olha, tem gente forte, tem gente saudável, tem gente malhada, não fica doente e não teme a Deus. E eu estou aqui toda hora resfriado, doente, internado, com problema de saúde. Como funciona isso? Então, cuidado com esse tipo de comparação. Ele diz aqui no versículo 4, né? Ele fala assim, olha, eles não passam por sofrimento. É lógico que Asaf está errado. Por mais que a pessoa seja rica, ou seja alguém que se alimente bem, essa pessoa com certeza um dia vai morrer, vai ficar doente, vai passar por sofrimento. Mas ele está dizendo aqui, olha, dá para perceber que a visão dele está embaçada. Eles não passam por sofrimento, eles têm corpo saudável e forte, eles não têm fardos que os outros têm, eles são orgulhosos, o orgulho serve como um colar no pescoço deles, e o salmista está se comparando com os ímpios na questão da saúde. E aí ele fica amargurado. Às vezes nós fazemos isso, a gente olha para alguém que tem dinheiro, olha, mas essa pessoa pode fazer uma consulta particular, se estiver doente, a hora que quiser, tem um tratamento VIP, e eu estou aqui esperando na fila do SUS, se eu ficar doente eu estou enrolado, porque eu vou ser atendido daqui 6 meses, daqui 1 ano, como que funciona isso? Deus, como que funciona isso? Eu temo o Senhor, e a pessoa que não teme ao Senhor, se ficar doente, amanhã ele já tem consulta para ele, já tem os melhores médicos, tem dinheiro para comprar um medicamento, enfim, quando nós começamos a comparar, fazer essas comparações, nós ficamos aflitos. Então tome cuidado com as comparações, tome cuidado. Jó, quando estava agonizando na sua enfermidade, quando Jó estava doente, um dos amigos dele, chamado Elifaz, deu um alerta para ele. Está lá no capítulo 5, versículo 2 do livro de Jó. Ele diz assim, o ressentimento, a amargura matam o insensato e a inveja destrói o tolo. Elifaz disse isso para Jó. Elifaz estava avisando Jó, cuidado, não deixe a amargura tomar conta do seu coração. Continua confiando em Deus. Está doente, não tem explicação, você é um homem bom, justo, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, mas é melhor você não tentar ficar explicando. Continua buscando a Deus. Porque a amargura mata o insensato e a inveja destrói o tolo. São duas coisas que são veneno para a nossa alma, amargura e inveja. Então tome cuidado. Fruto de comparação. Fruto de comparação. A segunda comparação que Asaf está fazendo aqui e que está levando ele quase à beira do precipício. Comparação relacionada ao comportamento moral, à postura de vida. Ele diz nos versos 8 e 9, olha, os ímpios zombam, eles falam com más intenções, a boca deles arroga os céus e eles dominam a terra, com a língua eles se apossam da terra. Ele está dizendo assim, olha, pessoas imorais, pessoas arrogantes, que te desprezam, Senhor, essas pessoas são pessoas que dominam, têm seguidores, tem admiradores, tem fãs, até fãs eles têm. E eu que estou aqui servindo ao Senhor, passando por toda essa dificuldade e essa tribulação. São pessoas, Deus, que têm um estilo de vida de desprezo ao Senhor. E elas são honradas. Elas são honradas. Os nomes delas estão nas ruas, nas praças.
Não é assim? São pessoas importantes. Pessoas que até chegam a dizer assim, olha, eu tenho autoridade até sobre os céus, olha a arrogância. Elas arrogam os céus para si, versículo 9. E ainda dizem, Asaf fala aqui, como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? E alguns até dizem, Deus não existe. Deus não existe, Deus é algo para os fracos. Deus é algo da imaginação daqueles que não conseguem conquistar a terra, daqueles que não conseguem desbravar, que não conseguem ter nada aqui. Então são pessoas que ficam falando de Deus. Como fica o seu coração quando essas pessoas maldosas, incrédulas, arrogantes, são honradas e bajuladas, servem de modelos para os outros e você ninguém nem nota? Como fica o seu coração? Não é difícil? É só você ligar a televisão, você vê às vezes cada sujeito cheio de fãs, conhecido, dinheiro, que você fala, Jesus, esse cara é um... Mas para esse mundo é quem tem valor. Então cuidado com as comparações, essa é uma área que a gente também desliza. Uma outra comparação que a Asaf está fazendo é uma comparação relacionada à questão financeira. Ele diz no versículo 12, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Eles aumentam as suas riquezas. Aí a gente olha para as nossas e diz, meu orçamento está apertado, é uma luta para eu conseguir dar alguma coisa boa para os meus filhos, para conseguir uma roupa um pouco melhor, talvez um calçado, uma escola melhor, e eu olho para o incrédulo e as suas riquezas aumentam cada dia mais. Por isso eles são despreocupados. Enquanto para nós o dia do Senhor é aquele dia bendito que Deus vem nos buscar, para eles o dia do Senhor é o dia do aniversário deles. É o dia deles, do ego deles, da vida deles, tudo gira em torno deles. Eu gosto muito de um texto que está em Hebreus capítulo 11, versos 24 a 26, onde Moisés, tendo tudo isso que Asaf está invejando, Moisés tinha poder, prestígio, riqueza, ele era o filho da filha de Faraó. Moisés estudou na melhor escola da época, né? Ia ser o sucessor de Faraó. A Bíblia diz assim, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres transitórios do pecado. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Aleluia. Amém? Eu grifei aqui, Moisés já adulto. Tem que ser adulto, tem que ter maturidade para trocar as riquezas desse mundo, a fama desse mundo, né? As honras desse mundo, pela herança que é prometida por Deus, pelos tesouros celestiais. Tem que ser adulto para fazer isso. E Moisés era. Moisés, a partir do momento que ele começou a ser tocado por Deus, começou a ter percepção de quem Deus era, do que Deus queria da vida dele, do chamado, a Bíblia diz que ele desprezou o Egito. Ele desprezou as riquezas do Egito. Moisés estava em busca de uma outra pátria, não do Egito. E sempre eu tenho dito isso aqui e repito, nós estamos aqui de passagem, peregrinos. Nós não estamos aqui para conquistar a terra, nós estamos aqui para conquistar os céus. Aqui é a nossa escola rumo aos céus. Amém? É a nossa escola para a gente chegar na pátria celestial. Então, irmãos, Deus continua sendo bom para com a sua igreja, para com os seus. Não se compare na área de saúde, não se compare na área de comportamento e não fique se comparando na área financeira com ninguém. Viva a sua vida com integridade, viva a sua vida purificando o teu coração, seu coração, e os resultados pertencem a Deus, o futuro pertence a Deus. Amém? Então esse é o primeiro ponto da mensagem. Deus com certeza continua sendo bom. Deus continua sendo bom. Segundo, entender a vida, entender tudo isso aqui que o salmista está mencionando é complicado demais. É desgastante demais.
Ele fala sobre isso nos versos 16 e 17. Olha, quando eu tentei entender tudo isso, foi muito difícil para mim. Eu achei muito difícil. E para mim também é difícil. Para você não é difícil tentar entender tudo o que acontece no mundo? É muito difícil. Aí ele diz uma coisa interessante no versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus, e então eu compreendi o destino dos ímpios. Aqui começa a mudança. Aqui começa a mudança do coração dele, dos pensamentos dele. Ele está dizendo que a partir do momento que eu me aproximei de Deus, que eu me aproximei do santuário de Deus, e hoje a Bíblia diz que nós somos templo de Deus, né? Mas também poderíamos dizer que a igreja local é a casa de Deus. A partir do momento que eu fui tendo revelação de Deus, que eu fui tendo revelação da palavra de Deus, eu compreendi que eu estava com a visão embaçada. Eu percebi que no final, bem-aventurados serão aqueles que temeram a Deus e que estão com Deus. Eu percebi que os ímpios no final vão escorregar e serão destruídos. É isso que ele está dizendo aqui. Então, muitas vezes a gente sofre, guarde isso aqui na terra, porque nós queremos ser Deus, nós queremos entender tudo. A gente quer explicar tudo. A gente quer entender cada situação e momento da nossa vida. Nós queremos que Deus mostre já a peça completa, o quadro completo, e Deus não faz assim. Então, um dia de cada vez, amém? Basta a cada dia o seu próprio mal. Não fique tentando entender tudo, é muito difícil. É muito estressante, é muito desgastante. Então, continue vindo à casa de Deus, continue sendo casa de Deus, continue orando e falando com Deus, porque à medida que você se aproxima de Deus, paz é derramado sobre o seu coração, sossego, refrigério, e você vai continuar tranquilo. As coisas estarão caindo ao seu redor, e você continuará tendo essa paz para levar para pessoas que estão amarguradas, com inveja, que estão tentando explicar tudo nessa vida. A aproximação a Deus traz revelação e traz paz aos nossos corações. Amém? Então, se você quer entender um pouquinho mais do que é a vida, se aproxime mais de Deus. Se aproxime mais do Senhor. Quem é o homem que teme ao Senhor, diz o Salmo 25, versos 12 e 14. Ele o instruirá no caminho que deve seguir. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Amém. Muitos dos segredos de Deus que estão escondidos em Cristo continuam sendo segredos para nós porque a gente não crê que Deus é bom, a gente não se aproxima de Deus como deveria, ou nós não tememos a Deus o quanto deveríamos. Porque se assim o fizermos, está escrito que Ele o instruirá no caminho que nós devemos seguir. E às vezes o caminho vai ser, fique quieto, só veja. Só veja que essa miragem que você está vendo, essa aparência que você está vendo dos ímpios de sucesso, de saúde, de riqueza, só observe. Deixe o tempo passar para ver onde que vai dar isso. E você continue, como Asaf, dizendo, eu continuarei temendo o Senhor. Ele é a minha herança para sempre. Amém? Ele é o meu tesouro para sempre. Então esse é o conselho da palavra de Deus. O salmista, quando se aproxima do santuário de Deus, entende algumas coisas. Primeiro, ele diz assim, olha, se eu mudar de lado, eu vou ser um traidor. Ele fala isso no versículo 15. Se eu tivesse dito, falarei como eles quem? Os ímpios, eu teria traído os teus filhos. A primeira coisa que a gente entende é essa. Abandonar a Deus, deixar que a amargura e a inveja tome conta dos nossos corações é uma traição a Deus, é uma traição à igreja e é uma traição aos nossos irmãos. É uma traição aos nossos irmãos. O salmista também diz assim, se eu tivesse declarado as minhas dúvidas, manifestado os meus conflitos em público, aqueles que são fracos na fé poderiam ter se desviado. Então aqui eu aprendo também com o salmista o seguinte, cuidado, se você está triste, às vezes amargurado, aflito, com dúvida, não sabe explicar as coisas,
Cuidado para quem você diz isso. Às vezes nós já saímos falando para todo mundo e às vezes pega alguém que é fraco na fé ou alguém que não é nem crente e essa pessoa, você derruba mais ainda ela, você ajuda a afundar a pessoa. Então, o que é o melhor? De acordo com a palavra de Deus, vamos até Deus com as nossas dúvidas, os nossos conflitos, ou procure alguém que é de Deus, que vai ter bons conselhos para você e rasga o coração. Não fale com qualquer um. Falar das suas crises para alguém que é fraco, você pode ser pedra de tropeço para essa pessoa, sabia? Então o salmista correu para o lugar certo, para a pessoa certa, e nós temos que fazer isso também. E ele entende também, ao se aproximar de Deus, que os incrédulos cairão de repente. Eles crescem, aquela coisa bonita, né? Que enche os olhos, mas eles serão arruinados de repente, sem aviso prévio. Versos 18 e 19. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Vocês já devem ter visto pessoas assim. Tem dinheiro, tem fama, tem seguidores. As coisas começaram a acontecer, parece que vem que nem uma avalanche. A ruína é repentina e a pessoa é tomada de pavor, não sabe para onde correr. Porque tudo aquilo em que ela confia, que não é eterno, que passa, quando ela percebe que está perdendo, ela entra em desespero. Alguns até se matam quando isso acontece. E a gente sabe de inúmeros casos assim. Então, continue vivendo debaixo da dependência de Deus. Amém? Em terreno seguro, não em terreno escorregadio. Os ímpios podem parecer que estão caminhando bem, mas a Bíblia diz que eles passarão como a neblina. Já viu uma neblina? Um vapor que quando surge a luz do sol, um novo dia, a neblina rapidamente desaparece. Então assim são os ímpios. O perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como sombra, visto que não teme a Deus. Amém? Então continue aí firme. Independente das lutas, das tribulações, continue firme. E para terminar, o salmista chega à conclusão que eu quero chegar nessa noite com você. Continuar com Deus ainda é a melhor escolha. Aleluia. Vou repetir. Continuar com Deus ainda é a melhor escolha. Amém? Escolha sim. Seja inteligente. Versos 23 a 29, é aqui. Parece que ele rompe, em louvor a Deus. E ele diz, olha, eu agi como insensato, Deus, me perdoe. Eu agi como um animal irracional. E aqui, a figura que ele usa é um animal, a palavra no hebraico é um animal que é uma espécie de um hipopótamo. Eu agi como um hipopótamo, ele está dizendo aqui. O hipopótamo é um animal bruto, Então ele usa essa figura. Eu agi como um animal, pensando assim, sentindo inveja dessas pessoas, deixando que a amargura tomasse conta do meu coração. Para com isso. Para com isso. Aí ele diz assim, olha, a quem eu tenho nos céus a não ser o Senhor? A quem eu tenho na terra a não ser a Ti? O Senhor é o maior desejo do meu coração. Olha que lindo, o meu corpo e o meu coração pode quebrar, pode esfarelar, pode fraquejar, mas o Senhor é a força do meu coração. E o Senhor é a minha herança. Não é dinheiro, não é emprego, não é bens, não é nada disso, fama, seguidores, nada disso. O Senhor é a minha herança, o Senhor é o meu tesouro. Para mim, Senhor, bom é estar perto de Deus. Olha como ele diz. É isso que para mim é bom. Que bom, Deus, o Senhor ter me levado de volta ao santuário. Que bom o Senhor ter me dado essa percepção. Que bom o Senhor ter desembaçado a minha vista, porque eu estava meio, assim, me comparando com as miragens. Eu estava me comparando com ilusões. Que bom, Deus, que o Senhor é soberano e o Senhor sempre será o meu refúgio. Toda vez que eu estiver aflito, toda vez que eu estiver em crise, ansioso, eu sei para onde eu corro. É isso que ele está dizendo. Você sabe para onde você corre? Quem é o teu refúgio? Quem é o teu descanso? Onde você encontra águas tranquilas, frescas, para matar a tua sede? Para sossegar o teu coração? Eu gosto muito do versículo 25. Quem eu tenho, Senhor, nos céus e na terra, senão a Ti?
Quem eu tenho? Eu não tenho nada, não sobra nada, é o Senhor. O Senhor é a minha herança. Então, continue confiando que Deus é bom. Deus é bom, com certeza. Cuidado, muito cuidado com as comparações que você tem feito. Não fica olhando para o terreno do vizinho não, viu? Não fica toda hora se comparando. Não caia nessa ilusão, não se impressione com miragens e nem ilusões. Não tente explicar tudo nessa vida porque é muito complicado. Confie em Deus, se lance, né, a sua vida, a sua alma, tudo que você tem nas mãos de Deus. E tenha certeza que ainda é a melhor escolha continuar com Deus. Ainda é a melhor escolha. Conte isso para as pessoas. Diga a elas, olha, não se impressione com miragens. Não corra atrás do vento, porque você não vai conseguir pegar. Não corra atrás dessas coisas. Essas coisas Deus pode nos dar, elas vêm e vão, né? Mas esse tesouro que é o Senhor, que habita em nós, esse fica. Esse fica para sempre e é a nossa garantia. Amém? Se você entrou aqui hoje ansioso, preocupado, né, e precisando de uma palavra dessa, né, se você guardar de tudo que eu falei, simplesmente isso, que Deus é bom, já valeu. Que Deus é bom. Né? Nunca deixe o diabo nem ninguém colocar na tua cabeça que Deus é ruim, que Deus é perverso, que Deus quer o teu mal, que Deus está permitindo isso na sua vida porque está querendo te destruir ou te castigar. Não. Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele continua no controle. Descanse nele. E toda hora que você estiver em crise, corra para os pés dele. Com certeza você entra de um jeito. Entra por uma porta de um jeito e sai pela outra porta com outro semblante, com o coração desanuviado, tranquilo, em paz, com a tua alma dessedentada, né? Aquela sede, aquele vazio que você está sentindo, com certeza Deus vai te dar isso e você vai dizer, que bom que eu estive com Deus hoje, que bom, né, que eu gastei um tempo rasgando meu coração ao Senhor. Certamente, irmãos, bom é estar com o Senhor, hoje e sempre. Amém?